Amém, meus amados, a paz de Jesus. Peço aos irmãos agora que orem a Deus, peçam a confirmação no coração, sabedoria no espírito, abram suas Bíblias, acompanhem, confirmem, ok? Policiem-se, que agora nós vamos estudar as 3 bestas do Apocalipse 13, ok, meus amados? Se os irmãos quiserem anotar, anotem, ok? Podem ficar à vontade. Os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse 13 e nós vamos permanecer nela, ok, meus amados? E agora nós vamos estudar essas 3 bestas do Apocalipse 13. Lembrando que besta significa poder ou poderes no plural, ou força, forças, ok? Quando aparece um animal em simbologia a uma força de um povo, significa império, ok? Chifres ou pontas, reinos ou reis, ok, meus amados? Então, se você vê um animal com 2 ou 3 chifres, quer dizer que terá um império dividido em 3 reis ou 3 reinos, tá ok? Isso aí vai depender de acordo com a escrita da palavra de Deus. Nós estudamos isso aí no vídeo, principalmente no Império Grego e o Anticristo, ok, meus amados? Então nós vamos para a leitura. Os irmãos podem ir lá em Apocalipse 13, versículo 1, já vamos começar o discernimento dessas bestas, que diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Vamos parar aqui. Só nesse versículo aqui tem todos os impérios mundiais, tem todas as potências mundiais que hoje estão se consolidando, ok? E o poder político se afirmando. Então, nós vamos discernir essa primeira besta que aparece, tá? Então vamos lá. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Então vamos lá. Os irmãos vão lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Ali está dizendo o que significa o mar. E significa povos, tribos, línguas e nações. Ok? Então, João viu subir dos povos, subir de toda tribo, de toda língua, de toda nação, uma besta, ou seja, um poder, uma força, e em simbologia política, ok? Porque vai ser político nesse tempo. Então as nações terão poder político, tá? Que tinha 7 cabeças. 7 cabeças, nós temos um vídeo aí no canal dizendo sobre os 7 impérios mundiais. 7 cabeças, simbolizando os 7 impérios, os 6 que existiram, e o 7º que está ferida de morte, ao qual nós estamos hoje, ok? Que é o império dividido em metade ferro e metade barro de oleiro, ok? Então, já afirmando, lá em Daniel 2, você vê lá a partir do versículo 41, você já vê que os pés, metade ferro e metade barro de oleiro, não quer dizer sim simbologia a um povo, mas sim a uma política, ok? Então o ferro é um tipo de política de pesado, opressor, e o barro de oleiro uma política mais defeituosa, tá? Então as 7 cabeças simbolizando os 7 impérios mundiais. Vamos aqui recapitular esses impérios mundiais. O primeiro império mundial que subjugou Israel, o Egito, ok? Quando escravizou o Egito, e nós conhecemos a história de Moisés. Depois o assírio, quando Deus dividiu Israel em 2, depois que Salomão pecou contra Deus. Então foi 10 tribos para o norte, e a Assíria subjugou essas 10 nações, ok? Depois Babilônia, em que venceu a Assíria e subjugou a outra metade, que era o Reino do Sul, que era Judá e Benjamim, e colocou
e subjugou essa parte de Israel, ok? Depois veio Medos e Persas, ao qual permitiu que não só lá em Esdras, como também em Neemias, a reconstruir Jerusalém, tanto do templo, tanto dos muros, das praças e das ruas, contanto que a gente já estudou o início das 70 semanas, ok? Depois veio a Grécia, ao qual também nós estudamos no vídeo, unicamente o Império Grego e o Anticristo, tá? Depois veio Roma, e depois de Roma, a qual Jesus veio e se cumpriu as 62 semanas, depois das 7 semanas de anos, sendo Jesus Cristo morto e ressuscitado. Então ali, depois, no início já de agora, nós, depois que o mundo se dividiu politicamente em capitalismo e socialismo, ou seja, os Estados Unidos capitalista e a Rússia comunista, depois da Guerra Fria, que dividiu o mundo. Então nós estamos no Império dividido, ao qual subjuga Israel. De um lado, Israel depende da sua existência, do seu Estado de Israel, no seu espaço ali, que está ali hoje, ou seja, Inglaterra e Estados Unidos está ali cobrindo politicamente aquele espaço de Israel, e o outro lado, a paz, para que os muçulmanos possam entrar ali no templo destruído lá, aquele templo destruído, feito por Salomão, né, e destruído por General Tito no ano 70 depois de Cristo, e ali tem uma mesquita muçulmana, lá na parte do Santo dos Santos, ok? Enquanto existia ali aquela mesquita, Israel está em paz, tá ok? E depois, 10 chifres, ok? Ou seja, esses 10 chifres, como a gente já estudou, chifre significa reinos ou reis, ok? E você pode ver que os 7 impérios mundiais no mundo, eles dominaram hoje o que a gente chama de 10 potências mundiais. E eu tenho aqui, hoje, atualmente, as 10 potências mundiais, que são Israel, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, China, Turquia, Índia, Japão, ok? Mas, meu amado, Turquia, porque a Turquia não tem, segundo a imprensa, a Turquia não tem arma nuclear. Meus amados, para você ser uma potência política, você não precisa ter uma arma nuclear. Por exemplo, o Japão não tem arma nuclear, mas Coreia do Norte tem arma nuclear e não é uma potência mundial, ok? Para ser uma potência mundial, a sua política tem que impactar no mundo, ok? A sua política, ela tem que ser respeitada e ela tem que também reger outras nações, ok? E também lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 13, os irmãos podem ver que ali na Turquia está estabelecido o trono de Satanás, afirmado pela própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Onde Satanás lá colocou o seu trono. Então, a Turquia tem uma influência forte na política e é também considerada uma das potências, ok? Não é à toa que, se eu não me engano, em 2018, Donald Trump reconheceu o Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Em retaliação, a Turquia mudou a sua embaixada do lado norte, colocando para Jerusalém também, no lado norte, refutando aí toda a ação americana, né? E também foi um protesto representante da religião muçulmana, ok? Da religião islâmica, tá? Então os 10 chifres, eles são representativos também dos 10 impérios mundiais, dos 6 que existiram e do último, do 7º que existe, ok? E sobre os seus chifres, 10 diademas. Ora, diadema era uma pérola ou uma pedra que era usada muito na coroa de reis e rainhas, e era para
colocar como autoridade máxima, ou seja, era para se destacar como autoridade política plena, ok? Não é à toa que esses 10 chifres, ou 10 potências, ou 10 países, terão politicamente uma autoridade, ok? E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, ou seja, blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra os santos. Não é à toa que do versículo 2 até o versículo 7, você vê ali que há uma blasfêmia contra Deus e a perseguição aos santos, e também dos gentios pisar a cidade santa. Ok, meus amados? Então, nós discernimos a primeira besta, e a primeira besta é simbolizando o povo pela política, ok? A segunda besta, já no versículo 11, que diz o seguinte: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Então, vamos lá. Um cordeiro com 2 chifres, ou seja, um reinado com 2 comandantes, tá ok? Então, aqui a gente vê o anticristo já no templo de Deus, se assentando como Deus, querendo parecer Deus, colocando a abominação desoladora e a grande tribulação no mundo, a perseguição dos santos. E o outro chifre, a gente vê mais embaixo, já no versículo 14 até o versículo 18, a besta que emerge do abismo, já fazendo com que, dando fôlego de vida à imagem da primeira besta, ao qual essas 2 bestas que a gente vê, essas 2 bestas, o anticristo e a besta que sobe do abismo, faz com que todos adorem essa primeira besta que a gente acabou de discernir. E essa primeira besta, que é povos, tribos, línguas e nações, vai fazer uma imagem em consideração do que eles foi autorizado a fazer. Então o anticristo, no seu ápice de poder, com toda a boca de insolência contra Deus e contra os santos de Deus, vai permitir com que todo esse exército faça uma imagem. E o espírito que sobe do abismo, a besta que sobe do abismo, vai dar fôlego de vida a essa imagem. Então a gente vê aí 2 comandantes. Enquanto um vai estar comandando o exército, o outro vai fazer com que todos adorem a imagem da besta. Ok? Então, a gente já discerniu já aí as 2 bestas de uma vez, né? Porque uma liga a outra. Ok? Então, a gente vê aqui que no capítulo 11, por exemplo, a gente vê a besta que emerge do abismo. Ela faz guerra às 2 testemunhas, que terão total liberdade de colocar, o seu ministério ativo, fazer a obra, testemunhar e fazer a sua obra regidos pela lei, regidos pela lei, e eles serão pela lei, contanto que eles estarão vestidos de sacos, eles mesmos vão se humilhar, ok? Mas os irmãos, lendo ali do capítulo 11, do versículo 1 até o 14, os irmãos vão ver ali todo o andar das 2 testemunhas e a guerra que o espírito do abismo vai fazer a eles depois de 1290 dias, ou seja, depois de 3 anos e 3 meses, depois que acabar esses 3 anos e 3 meses cronometrados certinho, 1260 dias, então essa besta que emerge do abismo, esse espírito do abismo, vai fazer guerra a eles e os matarão. E a gente sabe depois, eles ficarão 3 dias e meio mortos, depois serão ressuscitados à vista de todos, serão transformados e elevados ao céu à vista de todos. Ok, meus amados? Então, a gente já discerniu as 3 bestas, ok? Meus amados, para terminar o vídeo, essa guerra que vai vir do Armagedon e essa consolidação da grande tribulação do reino de Satanás,
é simplesmente o querer de Satanás de querer fazer o seu próprio reino. Ele tentou fazer isso no reino de Deus e não conseguiu, foi precipitado, contanto que ele levou terça parte das estrelas consigo. E a gente pode ver os seus planos de poder não só mudar a profecia que Deus tem desde o princípio falado, mas a gente vê ali, por exemplo, em Mateus capítulo 2, versículo 1, 18, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10, Mateus capítulo 26, versículo 38 e 39, a gente vê ali esse tentar, né, do Satanás de fazer com que Jesus desista, e até mesmo depois, a perseguição dos santos em Atos dos Apóstolos, a gente vê lá a prisão, a gente vê mortes, né? Tudo isso para que Satanás ele possa consolidar o seu reino nesse mundo. E digo aos irmãos, ele vai conseguir na grande tribulação. Não é à toa que vai ter a guerra do Armagedon, a qual nós vamos falar no próximo vídeo. Ok, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Se não entendeu, negative o vídeo, comenta embaixo, que eu vou estar fazendo o próximo vídeo explicando melhor e empurrar a guerra do Armagedon um pouco para frente. Ok, meus amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, graça e paz de Jesus Cristo a todos, estejam em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.